Olá, irmãos, é um prazer estar com vocês aqui. Gostaria de falar um pouco, ainda na série sobre família, falar com vocês um pouco sobre Gênesis capítulo 6. A gente vai ler o verso 1 até o verso 10. É um texto conhecido e geralmente usado para a gente ter umas boas discussões teológicas. Eu não sei você, mas eu sou filho de pais cristãos e, portanto, eu sempre me acostumei a ouvir histórias bíblicas o tempo todo. Eu já escutei essa história algumas vezes e, mais do que essa história, escutei milhares de vezes a história da Arca de Noé. Então, a gente se relaciona com essas histórias, a gente lê elas com uma certa proximidade infantil quando você é criado numa família cristã. Outros de vocês talvez não tenham sido criados em famílias cristãs. Mesmo assim, em algum momento decidindo ler a Bíblia, provavelmente se depararam com esse texto e se questionaram o que acontece aqui. E verdade seja dita, se você, como eu também, tem uma certa tendência a ser um pouco nerd, na forma como você gosta de ler as coisas, você quer sempre mais informação, quer entender melhor as coisas e principalmente gosta dessas histórias um pouco mais estranhas e fazer teorias e tentar desenvolver isso aqui, vai para isso, vai para aquilo. Esse é um texto que dá muita margem para isso e talvez enche a gente de uma certa curiosidade gospel, por assim dizer. Mas, se a gente prestar atenção, há muito mais profundidade no que esse texto está propondo do que simplesmente uma discussão infantil que a gente possa ter sobre algumas coisas. Bom, vamos pensar o contexto para a gente entender isso. O que aconteceu antes do texto que a gente leu? A gente está em Gênesis 6, está no comecinho da Bíblia. Então a gente tem Deus criando o mundo, no capítulo 1. No capítulo 2 nós temos a história da criação da mulher, em específico. E no capítulo 3 nós temos a história da queda. Depois da queda, nós começamos a ter uma sequência de genealogias. Nós temos primeiro um dos efeitos da queda, que é o assassinato de Abel por Caim. E então nós começamos a ter uma sequência de genealogias. Primeiro a genealogia de Caim e depois a genealogia de Abel. E lembrando da promessa de Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que está proposto que haveria uma descendência da mulher, que é a promessa com relação a Cristo, e portanto aqueles que seguiriam a Cristo. E essa descendência estaria num combate constante contra a descendência da serpente, ou seja, aqueles que andam segundo os passos de Satanás, que seguem no caminho de Satanás. Então, esse é o embate, a descendência da mulher contra a descendência da serpente. E por essa razão nós temos duas genealogias apresentadas, a genealogia de Caim, a genealogia dos descendentes da serpente, que praticam coisas más, e do outro lado a genealogia dos descendentes da mulher. De fato, na genealogia de Caim são apresentados certos avanços até intelectuais do ser humano. É por isso que lá nós encontramos informações sobre a criação da primeira cidade, informações sobre os primeiros a tocarem instrumentos musicais, os primeiros a se dedicarem à pecuária e os primeiros a se dedicarem à metalurgia e à produção de armas. Também é ali que encontramos o início de algumas maldades. Nós já temos ali o primeiro assassinato, nós também temos um homem que mata de maneira fria e sem muita justificativa, que é Lameque. Também é um homem que se torna o primeiro bígamo. Tudo isso é a descrição do capítulo 4 sobre os descendentes de Caim. No capítulo 5, nos é apresentada a descendência de Sete, o terceiro filho, o homem de Adão, que de alguma maneira se mantém fiel em meio à sua geração, inclusive com a observação de um homem chamado Enos, que foi no seu tempo que começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí então nós temos a divisão de Gênesis, desse começo de Gênesis. Finalmente, a gente chega ao capítulo 6, e aí somos surpreendidos com essa história sobre, afinal, os filhos de Deus com as filhas dos homens. Será que os anjos se casaram? Vamos discutir um pouco isso então. Então o primeiro ponto para a nossa análise é esse, Afinal, quem são os filhos de Deus? A gente precisa responder essa pergunta e, embora eu vá te oferecer uma resposta minha, vamos falar um pouco sobre aquelas alternativas que geralmente são apresentadas. É muito comum que se diga, como eu já mencionei, que os filhos de Deus na realidade sejam anjos. E, portanto, a ideia desse texto seria que anjos tiveram relações com mulheres, eles se interessaram por mulheres humanas e então foram tê-las por esposas. Por essa razão, nasceriam então seres com poderes especiais e marcas diferenciadas em suas capacidades. Muitos são os que defendem essa tese. Um exemplo de um pastor conhecido é o pastor John MacArthur, que defende que essa é a interpretação coerente para esse texto, argumentando que há menções a isso em Pedro, Judas e também o fato de que no livro de Jó
o termo filhos de Deus é claramente usado para anjos. E, portanto, com um texto que pode ser tão antigo quanto Gênesis, fica aí a comparação. Tá, essa é uma possibilidade. Eu tendo a não defendê-la por algumas razões. A primeira é porque essa posição nos leva a colocar em xeque a afirmação de Jesus de que os anjos não se casam, né? E também porque ela quebra a linha narrativa. Se você olhar o que eu acabei de apresentar, a ideia aqui é muito mais uma luta de gerações, me parece, do que a inserção de anjos que aparecem do nada na história e, de repente, vão ter relações com mulheres. Entende? A narrativa está seguindo para mostrar a você que há dois tipos de pessoas no mundo. As que acordam cedo e as que acordam tarde. Não, brincadeira. Há dois tipos de pessoas no mundo. As que são descendência da mulher e as que são descendência da serpente, em combate, se enfrentando. E então, do nada, ele diz que surgiu um terceiro grupo, os anjos, que têm filhos também com algumas mulheres. Quebra um pouco a expectativa da narrativa. E é por essa razão que eu tendo a não achar essa tão provável, além do fato, como eu disse, que Cristo fala que anjos não se dão em casamento. Ok, há uma segunda hipótese bem interessante, porque aqui tem alguns aspectos dela que podem valer muito a pena para a gente. A segunda hipótese fala sobre que o texto estaria tratando sobre a união entre uma nobreza de sua época com pessoas de nível inferior. Ou seja, uma mistura de raças. Você tem ali homens mais nobres se juntando a mulheres de uma estirpe inferior dos homens. Eu tendo a não gostar muito dessa interpretação, que foi defendida também por pastores muito sábios, como por exemplo um puritano pelo qual eu tenho profundo apreço chamado Matthew Henry. Mas eu tendo a não defender tanto essa posição, porque é estranho que pareça errado que pessoas não possam se casar tão somente por causa de suas origens. Ora, o texto bíblico apresenta razões pelas quais nós não devemos nos casar com determinadas pessoas, mas geralmente não se trata de questões de impedimentos dessa natureza. Os impedimentos são muitas vezes com relação à fé da pessoa, que é a explicação que eu vou dar daqui a pouco. Não tanto com relação às suas origens. Ora, será que uma pessoa então de uma possível nobreza não poderia se casar com uma pessoa da plebe, por assim dizer? Será que é isso que o texto está normatizando para a gente? Por essa razão eu tendo a não concordar tanto com essa posição. Entretanto, essa posição traz um aspecto legal. Ela vai observar que quando o texto diz homens se casaram com mulheres, e aí mulheres nesse caso também serve para esposas, né? Fica a possibilidade de uma certa ambiguidade, de que poderia ali estar sendo dito homens no plural que se casaram, cada um deles, com mais de uma mulher. Ou seja, o texto estaria falando sobre os primeiros homens a terem haréns no mundo. Essa é uma condição interessante para se analisar, porque, como eu citei ainda agora, Lameque, trazendo mais maldade sobre o mundo, aparentemente foi o primeiro bígamo. E, portanto, agora chegamos a um momento em que os homens começam a fazer haréns e, portanto, acumularem mulheres, várias mulheres para si, escolhendo entre as mais belas. Então, note que essa possibilidade é muito realista nesse aspecto, porque ela dialoga com o que veio antes. Agora, os homens começam, então, a ter seus haréns, a terem várias mulheres. Entretanto, você talvez vai me dizer, ora, mas há sim proibições com relação a casamentos na Bíblia. Sim, há, mas geralmente elas não proíbem com relação à classe social. Para que você não diga que eu não mencionei, nós temos, por exemplo, a proibição dos sacerdotes de se casarem com mulheres não virgens. O texto é claro que os sacerdotes não podem se casar com uma mulher não virgem, por especificidades que cabe a gente tratar quando a gente estiver estudando Levíticos, não esse texto. Também poderíamos citar que há povos entre os cananeus com os quais a Bíblia ordena que os israelitas não se casem, mas ali a questão tem a ver com a posição religiosa. Ou seja, como é dito na lei de Moisés, uma vez que o estrangeiro aceita a lei de Deus e de fato se rende ao Senhor, ele será tratado como parte do povo, inclusive participando da Páscoa. Por essa razão, a posição ali tem a ver muito mais não com a questão da estirpe, da origem da pessoa. Nós temos diversos exemplos de pessoas cananeias que se tornaram parte da genealogia de Cristo e, portanto, parte do povo de Deus, como Raabe, como Tamar e como Ruth. O que está aqui, portanto, é uma discussão sobre
a posição dessas pessoas, sobre qual é a condição delas nessa disputa. Os filhos de Deus, os filhos da mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Finalmente, nós temos a terceira escolha, quer dizer, filhos de Deus aqui se refere aos descendentes de Sete, o descendente de Adão, que começou uma linhagem de pessoas que acreditavam em Deus. Note que no capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Sete é apresentada e, diferente da genealogia de Caim, não é acreditado nenhuma criação, nenhuma invenção, nenhum feito extraordinário para a descendência de Sete. Mas o que é dito sobre eles? Sobre alguns dos personagens dessa descendência, é dito que eles eram crentes. É dito que o filho de Sete, Enos, foi no tempo dele que começou a invocar o nome do Senhor. É dito sobre Enoque que ele andava com Deus. É dito sobre Lameque, agora não o bígamo que eu mencionei antes, agora é o pai de Noé, que também por coincidência se chamava Lameque, né? Ele é profeta e profetiza sobre o filho, e portanto ao filho dele, Noé, do qual foi profetizado que ele veria Deus restaurar as coisas. Portanto, o que a gente está encontrando aqui é a disputa dessas famílias e, finalmente, a descendência de Sete se tornou luxuriosa, se tornou numa busca por se misturar com a família de Caim, que se ainda agora eu disse que não deveria haver uma disputa de estirpe, há uma disputa quando se trata de uma fé diferente. Aqueles que não creem em Deus não podem ser aceitos como um cônjuge ideal. Pelo menos não para aqueles que estão em vistas de se casar. Se você já é casado e se converteu, meu irmão, então é necessário que, como o apóstolo diz, você ore pelo seu cônjuge. Mas aqueles que estão em vistas de se casar devem ser cuidadosos com a pessoa com quem vão se casar. Devem escolher crentes e não descrentes. E é isso que encontramos aqui nesse texto. A descendência de Sete escolheu, em sua maioria, descrentes. E isso destruiu a fé deles no longo prazo. E produziu homens malignos, que possivelmente até mesmo construíram seus haréns, imitando os seus parentes caimitas. Ok, então essa é a minha posição com relação a esse texto. Trata-se tão somente da descendência de Sete e a descendência de Caim se unindo. Mas então nós prosseguimos na análise desse texto. E vemos que nos versículos 1 e 2, qual é a origem, qual é a razão de ser de todo esse problema. O texto nos conta que os filhos dos homens se tornaram numerosos na terra, ou seja, ele está nos dizendo que havia muita gente já. Isso é importante que a gente repare, porque provavelmente com aqueles tempos longínquos de vida que as pessoas tinham, muito provavelmente também eles tinham muitos e muitos filhos a mais do que nós, no nosso tempo, costumamos ter. Ou mesmo os homens do passado, no nosso passado recente, quando era comum as famílias terem muitos filhos. E ainda assim, talvez esses homens tenham gerado mais filhos ainda, pois eles tinham vidas muito longevas. E aí, com essas vidas longevas, a terra estava cheia. E cheia, nós percebemos que ele nos avisa que esses homens se interessaram por mulheres, escolhendo-as pela sua beleza. Veja bem, você nunca vai me ouvir dizer que a beleza não é importante. A beleza é das coisas mais importantes do mundo. Na verdade, como Jonathan Edwards vai definir, a beleza é a assinatura de Deus na sua criação. Nós encontramos a beleza e então nós percebemos Deus, Deus, Deus. Deus assina, Deus diz: isto aqui é meu, porque Deus, sendo belo, faz coisas belas. A criação é bela segundo a ação divina. Mas a beleza que tão somente está ali para atender a nossa volúpia, ou seja, não há nenhum valor nela, não há nada nela a não ser uma beleza física. Isso é maligno. Não porque a beleza física não seja valiosa, mas porque alguém que se sustenta num amor tão somente por uma beleza física, não há de encontrar nada mais. E em algum momento isso não será suficiente. E talvez por essa razão seja necessário fazer haréns. Mas para além disso, se nós escolhemos tão somente pela beleza física, nós há muito tempo abandonamos qualquer orientação de Deus com relação
aos conselhos que são dados sobre a mulher, inclusive quando diz que vã é a formosura porque ela passa. Será que esses homens então, desejosos apenas de formosura, não perderam todo e qualquer conselho de Deus sobre a pessoa com a qual deveriam se casar? E por essa razão causaram um desastre na história de suas famílias? Temos que ser cuidadosos, irmãos e irmãs, no escolher de um cônjuge. O texto prossegue e nos apresenta um diagnóstico. No versículo 3 e 4 nós temos um diagnóstico, e o diagnóstico é de Deus. Moisés coloca Deus como narrador e então Deus apresenta o seu diagnóstico. Ele diz então que ele não contenderá para sempre com o homem. Esse texto gera uma profunda disputa. Nós não vamos discutir tanto o sentido desse texto, mas eu quero dizer a você que a promessa ali tem a ver com a ideia de que em algum momento Deus não vai mais estar afirmando ou erguendo a mão para tentar trazer o homem ao arrependimento. Há um momento em que a possibilidade de arrependimento, ela cessa e aos homens é dito: agora será como você quer. C.S. Lewis vai definir isso da seguinte maneira, ele vai dizer, olha, existem dois tipos de homem no final: aqueles que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, sua vontade será feita. Se nós buscarmos uma vida sem arrependimento, em dado momento, ele já não estará mais aberto. Mas tenhamos esperança, há coisas maravilhosas por vir. Então nos é dito que haveria 120 anos, e geralmente esse texto é interpretado como o homem não viveria mais que 120 anos. Mas a proposta aqui me parece muito mais de que dali 120 anos aconteceria o dilúvio, ou seja, a porta do arrependimento estaria fechada, porque esses homens seriam mortos pelo dilúvio. De fato, é por essa razão que nós encontramos a afirmação de que o Espírito não agirá, que geralmente dá para nós a sensação de que, ora, então quer dizer que o Espírito Santo saiu, abandonou, enquanto houver crente na terra, o Espírito Santo não foi embora. Mas o que está proposto aqui então é que mais e mais os profetas seriam escasseados, mais e mais essas pessoas não encontrariam profecia, não encontrariam quem erguesse a mão para dizer: vocês estão errados e arrependam-se em nome do Senhor. Mais e mais os profetas foram sumindo e conforme foram sumindo, também foram sendo esquecidos, foram excluídos da sociedade, aqueles que ainda estavam ali para dizer: arrependam-se. Por essa razão, como eu disse antes, os filhos de Deus, ou seja, a descendência de Sete, se casou com os descendentes de Caim, abandonando completamente a sua fé em Deus, e portanto não há mais profetas ali, a não ser um, que o próprio Pedro nos conta que profetizou em meio à sua geração, que é Noé, que estava ali ainda dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mas as vozes foram se tornando mais raras. Agora só há um profeta, e logo todos vão se perder, e profeta nenhum estará no meio deles. Então, há uma afirmação aqui. E então ele chega para nós e nos conta no verso 4 sobre os homens célebres. Havia homens célebres no meio deles, e todos eles são não crentes. Ou seja, toda a nossa nobreza, todos aqueles que nos chefiam, todos aqueles que lideram, já não são mais homens tementes a Deus. O que ele está contando para a gente, portanto, é que haveria esse momento em que esses homens seriam movidos pela sua luxúria, seriam movidos por um desejo mau, e há muito tempo esqueceram qualquer temor de Deus. E no seu esquecer do temor de Deus significa que a nossa sociedade é liderada por pessoas que só podem levar a sociedade para baixo, porque há muito tempo eles não temem a Deus. Geralmente, o pior da sociedade é excluído. Ele é preso, ele é morto, de alguma maneira a sociedade tenta colocar o pior dela para fora. Mas agora, os mais poderosos no meio dela são esses piores. E os melhores no meio dela, ou aqueles que ainda temem a Deus, são os excluídos. Se você associa essa história com alguma história do presente, você vai descobrir que Salomão tinha toda a razão. Não tem nada novo debaixo do sol. A gente prossegue a história e a gente encontra nos versos 5 e 7 uma mensagem importante. A ética desses homens se tornou maligna. Já não se restringe mais o grupo, eles simplesmente procuram a maldade. Eles só querem fazer o que é errado. E por essa razão nos é dito que o Senhor se arrependeu. E esse texto gera uma confusão danada, né? E aí?
Como que a gente resolve com esse texto? O Senhor se arrependeu? Deus se arrepende? Não, meu irmão, Deus não se arrepende. Não no sentido de que Deus olhe para aquilo que Ele faz e diga: puxa vida, cometi um erro. Eu não devia ter feito como fiz, desculpem. Eu não devia ter feito como fiz. Desculpa aí, estou arrependido. Isso não acontece com Deus. Mas o termo conta para nós que Deus se arrependeu naquilo que o pastor Joel chama de antropopatia. Ele costuma dizer que é uma palavra feia, né? Uma antropopatia. Nós atribuímos a Deus um sentimento humano. Para quê? Para compreender o que está acontecendo. E nesse caso aqui, é porque o arrependimento de Deus não é olhar para trás e dizer: eu fiz algo errado, mas é não mais reconhecer o que fez como a obra que ele tentava fazer. O homem não é mais o que deveria ser. O arrependimento de Deus tem a ver com a sua tristeza. Deus está profundamente triste por ter criado o homem. Sim, há tristeza em Deus por nos ter feito, porque nós não andamos mais como Deus queria que nós andássemos. E então, por consequência disso, a gente encontra a resposta de que Deus nos vê e não vê mais que nós fazemos aquilo que fomos feitos para fazer. Pensa, por exemplo, num livro. Para que serve um livro? Para ficar largado na sua estante ou para ser lido? Se o livro não é lido, então ele não faz aquilo que ele foi feito para fazer. Ora, pense numa criança que com muito cuidado vai mostrar o boletim aos pais. Se ela tirou notas boas, geralmente ela corre até os pais e mostra o boletim com orgulho, porque ela quer que eles vejam e lhe parabenizem. Mas mais do que ver e parabenizar, mais do que afagar o orgulho da criança, o que está acontecendo ali é que ela sabe que fez o que foi feita para fazer. Ela fez o que foi feito para fazer. Certamente ela não queria estudar em determinados momentos, mas ela estudou, ela cumpriu o seu dever e então ela vai até lá mostrar aos pais com alegria: eu fiz o que devia fazer e obtive os louros daquilo que fiz. Mas o que nós encontramos aqui é que os homens passaram a buscar a sua própria felicidade, os seus próprios desejos, a sua volúpia tomou conta do que eles são e há muito tempo, portanto, eles já não são mais capazes de mostrar o boletim com alegria. Mas na realidade é aquela criança que tenta esconder o boletim, porque ela sabe que não fez o que devia fazer. Até o ponto que ela se torna, como eu disse antes, incapaz de se arrepender. E então ela já não mais esconde o boletim. Mas ela na realidade o amasse e não dá a mínima importância. Ela não se importa com o que os pais sentem, ela não se importa com as expectativas do seu pai, porque essa criança há muito tempo abandonou qualquer senso de dever e não quer fazer nada daquilo que devia fazer. Ela não quer mais se arrepender. E então a observação sobre os animais, que faz a comparação perfeita da situação. O homem foi feito para ser a imagem de Deus. Nós somos mais do que os animais, nós somos mais importantes do que os animais. Todo o texto sagrado demonstra isso, que nós fomos feitos numa condição de ter mais valor diante de Deus do que o animal. Isso não quer dizer que o animal não tenha valor. Nem quer dizer que, portanto, você possa tratá-lo como você bem entender. Mas é bem claro no texto bíblico que o ser humano é mais valioso do que os animais. Não disse o Senhor Jesus: vocês não são mais valiosos do que as aves do céu? E então, quando nós percebemos isso, nós notamos que, conforme o homem vai perdendo a imagem de Deus, ele vai ficando mais parecido com as feras, porque ele não age segundo o pensamento, ele não é capaz de idealizar, ele não é capaz de pensar, ele não é capaz de tomar decisões de maneira a cumprir os seus deveres, mas antes ele é completamente instintivo. Ele olha para a mulher e pensa: bonita, quero. Eles vão em busca da beleza física e há muito tempo eles já não pensam mais em nada do que eles deveriam fazer, mas pensam tão somente no que eles querem fazer e fazem conforme suas vontades, perdidas e pérfidas. É isso que o texto está colocando para a gente. Os homens agindo dessa maneira. Mas prossegue. E a gente vê o aviso: mas a aliança de Deus permanecerá. Geralmente a gente fica muito feliz com aquele texto que diz para a gente: Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. E nós nos encantamos dessas palavras, e temos que nos encantar mesmo, elas são muito bonitas. Veja só, Noé era justo, Noé era íntegro, ele era reto. Noé andava com Deus. Mas eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe disso, porque há um verso anterior mais importante sobre Noé do que essas palavras que eu acabei de mencionar. E essa é a razão. Se Noé é justo, bom, andava com Deus,
tem a ver com o que vem antes. O que é dito sobre Noé antes? Nos é dito que Noé achou graça diante do Senhor. A aliança que Deus fez com Adão quando disse a ele: Adão, não a primeira, mas a aliança posterior, quando ele ofereceu e disse: olha, haverá um descendente da mulher e dele eu salvarei vocês. Ela permanece quando Deus olha para Noé e diz: este achou graça diante de mim, a este darei graça, sobre ele derramarei da minha graça. E quando Deus derrama da sua graça, a condenação acabou. E portanto, a condenação vale para todo o mundo, todos aqueles que seguiram na direção de Caim, que quiseram ser como Caim e se perderam no mundo completamente entregue à sua libertinagem, mas não se aplica a Noé, porque Noé achou graça diante do Senhor. Meu irmão, eu espero que você possa também dizer isso, principalmente que você se alegre quando disser isso. Eu achei graça diante do Senhor, essa é a minha alegria, essa é a minha felicidade. O Senhor me derramou graça, e quando Ele derrama graça sobre nós, aí nós podemos ser alegres. Que gracioso é o nosso Deus. E aí, quando o Senhor derrama graça, aí esses adjetivos ditos sobre Noé fazem sentido. Ele era justo porque ele é justificado. De fato, nós sabemos que Noé tinha pecado, tanto que pecou posteriormente, com relação à maneira como agiu com a vinha, ao ficar bêbado. No entanto, nós também sabemos que, sendo pecador, Noé não sofreu da mesma punição que este mundo sofreu. E por que não sofreu dessa mesma punição? Porque Noé recebeu graça, ele foi justificado pelo Senhor, e através disso ele se torna reto, ele é íntegro diante de todos aqueles à sua volta. Eles olham para ele e veem um homem íntegro. Eles podem até não gostar mais da integridade, mas eles sabem que ali está um homem que é reto, que eles não vão conseguir acusar. E finalmente, ele anda com Deus, não no sentido de Enoque, que foi levado literalmente para estar com Deus, mas no sentido de que Noé conhecia a Deus, se relacionava com Deus, o que o tornava completamente diferente da geração na qual vivia. Nós temos buscado nos relacionar com Deus e amá-lo. Bom, o fato é que a justiça dada a Noé não está ali apenas para salvá-lo, mas para ser fonte de salvação sobre todos à sua volta. Primeiro pela profecia, que vai fazer com que aqueles que escutem durante esses 120 anos se percam. Porque eu lhe garanto, você prega o Evangelho também para pessoas que não se salvarão. Mas também para que haja salvação. Porque ainda que Noé tenha achado graça diante do Senhor, não achou sozinho, visto que através dele entraram na arca sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. E não apenas isso, mas toda a humanidade teria sido destruída não tivesse Noé entrado na arca com sua família. De modo que, se todos nós podemos achar graça hoje, primeiro é porque vivemos, e se vivemos é porque Noé sobreviveu. E Noé sobreviveu porque achou graça diante de Deus. O que se aplica a todos nós. Nós temos sobrevivido porque temos achado graça diante de Deus, mesmo no tempo de Noé. Já naquele tempo Deus nos conhecia, já conhecia todos os nossos pecados, e nós achamos graça diante de Deus naquele dia, quando Ele decidiu que nos salvaria através de Noé, e muito antes de através de Noé, embora tenha sido depois, através de Cristo, o Senhor, a descendência da mulher, que se entregou para que todos nós tivéssemos salvação. Essa é a aliança de Deus, essa é a aliança que transforma todas as coisas. Aqueles homens podem ter abandonado a aliança de Deus na sua busca por prazer, mas os crentes encontrarão em Cristo a resposta e permanecerão firmes nele, para encontrar nele a sua alegria. Ok, vamos doutrinar um pouco, vamos pensar um pouco o que isso significa. Primeiro, a família é importante. Eu me lembro que em 2015 houve um certo alvoroço porque o Senado estava questionando se você concordava com a ideia de família como aquela formulada por um homem e uma mulher. Ou seja, o Senado estava questionando se a maioria dos brasileiros ainda achava que essa era a forma correta, a forma natural para uma família, ou se a gente já poderia aceitar novos tipos de família, por assim dizer.
E houve um alvoroço e uma correria, todos começaram a mandar mensagens uns para os outros, dizendo: ei, vai lá votar, você tem que dizer que você acha que é isso mesmo, para não deixar o Senado achar que o brasileiro está disposto a aceitar essa transformação no conceito de família. Mas, embora eu entenda tal movimentação, nós temos que colocar um ponto para nós mesmos, que é: mas afinal, que direito tem o Senado Federal brasileiro de dizer o que é uma família? Que direito tenho eu de dizer o que é uma família? Família é algo muito mais essencial e poderoso do que a minha interpretação de família, do que a interpretação do Senado Federal. E não estou dizendo isso para dizer que é um conceito aberto, que você pode fazer o que quiser para entender que é família. Estou dizendo isso para convidar você a uma interpretação importante, que é: o Estado não pode dizer o que é família, porque a família é mais antiga do que o Estado. Veja bem, a ideia de Estado surge com muito boa vontade na primeira cidade fundada por Caim, quando ele funda a cidade de Enoque, homenageando seu próprio filho. E aí é outro Enoque, não o Enoque que andava com Deus. Caim funda uma cidade, ali temos uma cidade, não é mais uma organização onde as pessoas vivem apenas porque estão conectadas por família, mas estão vivendo ali porque vivem na mesma cidade, constroem o mesmo ambiente para viver. Isso é uma cidade. Portanto, ali talvez nós encontramos a primeira menção de Estado na Bíblia, de um país de alguma maneira existindo. Por outro lado, família existe desde quando? Existe desde que Deus tirou uma costela de Adão, fez uma mulher e então apresentou a Adão, e desde aquele momento os dois foram uma só carne, para gerar filhos juntos, para estar juntos e até mesmo para caírem juntos. Família. A família é mais antiga do que o Estado. Ela é, portanto, uma organização que não pode ser determinada pelo Estado sobre como ela é. O Estado não vai dizer o que a família é. A família simplesmente é o que é, porque Deus fez família. Deus está no controle da existência dos Estados também, mas os Estados vêm depois. Deus institui a família antes mesmo da queda, mas os Estados só foram instituídos depois da queda. E isso já nos diz muito sobre como a família é mais valiosa do que os Estados. Então, meu amado, você e eu não podemos olhar para essas coisas e pensar que o Estado tem tal autoridade para dizer para nós o que é uma família. Ele não tem. Não tem esse poder, não tem esse direito, ainda que ele queira se apregoar esse poder, ele não tem esse direito e nem mesmo esse poder, porque a família permanecerá. Enquanto houver crentes sobre a terra, haverá famílias. Portanto, Deus orienta os pais a cuidar de seus filhos, a orientá-los, a ensiná-los, não ao Estado. Deus chama que, através das nossas famílias, nós glorifiquemos a Deus, não o Estado. O Estado também agirá para a glória de Deus, mas a sua força para isso é muito menor. A família foi chamada para isso. Uma segunda coisa que a gente pode observar nesse texto é que você é necessariamente responsável por e nela, e precisa aceitar o seu dever. Você provavelmente, assim como eu, assistiu há algum tempo atrás o filme Tudo Bem no Natal que Vem, com Leandro Hassum. É um filme que foi muito elogiado por alguns reformados, e o filme é bem interessante mesmo. E aqui, não querendo dar muitos spoilers a você, mas em determinado momento, o personagem principal do filme percebe que ele tem certas responsabilidades para com a sua esposa e para com a sua filha. E que coisa grandiosa é um filme poder dizer isso para nós, poder nos lembrar essa informação que até nas nossas igrejas nós temos esquecido. O pai da família tem responsabilidades para com a sua esposa e para com os seus filhos, no caso ali para com a filha, que necessitava da ação do pai. Hoje, nós vivemos muito em função da nossa intensa busca, da nossa intensa procura pela felicidade, que também é nome de filme. Nós queremos encontrar felicidade, e geralmente a nossa busca pela felicidade é o quê? A nossa busca pela felicidade é a nossa entrega aos nossos desejos. Ora, o que eu quero? Então faça aquilo que você quer para ser feliz. Você precisa ser feliz, então faça aquilo que bem entender. O que você deseja, meu amado, então faça aquilo que você deseja para que você possa ser feliz. Mas aí eu pergunto de novo a você: será que um livro atinge o seu propósito quando ele está feliz na estante? Ou é quando ele está sendo amassado
mas lido? Será que a criança atingirá o seu propósito e conseguirá encontrar felicidade real e plena quando ela sabe que não está fazendo o que deveria? No fim, nós precisamos perceber que o dever é mais importante do que o querer. E em família isso é muito claro. Numa família a gente tem que ter isso com muita clareza. Os meus deveres são mais valiosos do que os meus quereres. E, portanto, o primeiro dever de qualquer pessoa numa família é não permitir que sua família se coloque numa busca fria pela felicidade. Veja bem, você tem que proporcionar à sua família condições de ser feliz, mas você não pode permitir que a sua família, desejando tão profundamente a felicidade, abandone os seus deveres, aquilo que deve realizar. Veja bem, a criança pode achar que ela vai ser muito feliz colocando o dedo dentro da tomada, mas você sabe que ela não vai ser. E quando você tirar ela dali, se é um bebê, ela vai gritar, vai espernear, vai chorar. Eu tenho uma sobrinha que é muito engraçado, quando eu tiro ela de alguma coisa que eu vejo que ela está em perigo, quando eu a coloco no chão de novo, ela prontamente vai procurar a mãe, segurar a mão da mãe e apontar para mim. Como quem está dizendo, olha, ele está impedindo a minha felicidade, briga com ele. Briga com ele porque ele quer impedir a minha felicidade. Porque a criança crê nitidamente que ela vai ser feliz fazendo aquilo que te dá na telha, mas você não vai ser feliz fazendo aquilo que te dá na telha. Por outro lado, a minha sobrinha sabe de uma coisa, ela sabe que o dever da mãe dela é cuidar dela. E quando ela sente que o que eu estou fazendo não é do seu agrado, ela vai prontamente procurar a mãe, para apontar para mim e dizer, olha, ele está me atazanando, briga com ele, cuida de mim, me protege, porque essa informação ela entendeu. Ela está aqui e a mãe dela está aqui para protegê-la. Então vamos pensar um pouco nas funções. O que é o pai de família? O pai de família, portanto, é alguém que cuida da sua família. Noé não entrou na arca sozinho, ele entrou com seus filhos, ele entrou com sua esposa, ele entrou com suas noras, ele cuidou de sua família. Ele se importou. Veja bem, ele não procurou simplesmente a sua própria felicidade, mas ele se importou com a felicidade da sua família e se preocupou com o bem-estar deles e principalmente com a fé deles, para que crescem. Não sabemos o quanto os filhos de Noé eram retos. Na verdade, pelo contrário, se muito falarmos sobre as ações posteriores deles, talvez não fossem, pelo menos um deles. Mas o que nos é proposto é que através da retidão do seu pai eles entraram na arca. Então eles acreditaram no que o pai lhes disse. O pai lhes ensinou sobre Deus e eles creram a ponto de entrar na arca, o que a maioria das pessoas não fez. O pai cumpriu seus deveres, tanto com os filhos quanto com a esposa, e ainda com as esposas de seus filhos, que foram fiéis, não a seus antepassados, possivelmente gente que os seus pais já tivessem se corrompidos, embora provavelmente da linhagem de Sete. Mas elas foram fiéis à crença de seu sogro e também entraram na arca. Em resumo, Noé conseguiu transmitir à sua família a fé que era necessária para que eles se salvassem. O pai de família precisa se preocupar primeiramente com a sua família e, em primeiro lugar, com a fé da sua família. Deixo aqui para vocês as palavras de Don Corleone, que já dizia: um homem que não se dedica à família não é um homem. Poderoso Chefão, ótimo filme, assista. Mas também as obrigações da esposa. E talvez você diga para mim, olha, mas o texto não fala da mulher de Noé, a gente não sabe nem o nome da mulher de Noé, a gente não sabe se ela era fiel, a gente não sabe de nada da mulher de Noé. De fato, não sabemos grandes informações sobre a mulher de Noé. Mas note, ela está sendo com quem ela será comparada nesse texto? Ela será comparada com as mulheres que apareceram no início do texto. E o que o início do texto nos contou? Que essas mulheres não eram boas para seus maridos. Elas eram tão somente formosas, mas elas levaram seus maridos cada vez mais para baixo, cada vez mais para o abismo que eles naturalmente já cavam, tá? Não estou dizendo com isso que elas são tão somente a causa da queda desses homens. Esses homens procuraram a própria queda. Mas é certo que essas mulheres participaram da maldição de seus maridos. Em resumo, você cônjuge, e principalmente você esposa,
tem sido bênção para o seu marido, como o provérbio te chama a ser? Ou tem sido fonte de uma maldição, como foram essas mulheres em Gênesis 6? E como ela não será dessa maneira? Ora, cumprindo com todas as obrigações do marido, que já foram mencionadas, acrescida uma: a submissão. C.S. Lewis tem uma definição maravilhosa para isso. Ele fala sobre um sistema de governo diferente, que existe em alguns países, como por exemplo a Alemanha, que é a ideia de que o chefe de Estado não seja o chefe de governo. Portanto, aquele que chefia o governo, dá as ordens dentro do país, não é a mesma pessoa que comanda as forças armadas e principalmente cuida das relações internacionais do país. E ele vai defender que o marido é um chefe de Estado. Ele cuida das relações internacionais da casa, ele protege a família, ele é aquele que tem que defender a família e é aquele que vai ter que resolver os problemas com os de fora, na maioria das vezes. Na verdade, quando seu filho, aqueles que são casados e têm filhos, quando seu filho briga com alguém na escola, você prefere resolver com o pai ou com a mãe da criança? Geralmente a maioria prefere o pai. E isso é interessante. Bom, o que acontece é, C.S. Lewis então fala sobre isso. Ele fala que as relações de fora são resolvidas dessa maneira. Mas o que a esposa faz? A esposa cuida da sua família também. Ela cuida dos filhos com uma atenção que muitas vezes o pai não tem, embora devesse ter. Ela olha, ela nota e ela cuida inclusive do marido. No filme que mencionei antes, Tudo Bem no Natal que Vem, mesmo ali, nós vemos que a esposa também é chamada a ter determinadas atitudes, evitando os spoilers, para proteger a sua família. E ela age. Ela busca proteger a família, ela se importa. O que nós vemos ali então? Nós vemos ali que ela também sabe que ela precisa agir para que a família continue existindo. Ela também precisa perceber que os deveres dela são mais valiosos do que as suas vontades. Um grande exemplo disso está no filme O Tempo e o Vento, baseado no livro de Érico Veríssimo. Ali nós vemos que várias mulheres têm que tomar decisões de servir as suas famílias e principalmente cuidar de seus filhos em determinados momentos. Embora os maridos sejam exemplos terríveis nesse filme, as mulheres são exemplos maravilhosos. Os maridos geralmente abandonam as famílias, os maridos geralmente são completamente inconsequentes ao longo da narrativa. Mas as mulheres se dedicam profundamente a cuidar de suas famílias. E, portanto, aqui o meu chamado não é para que os maridos sejam como os maridos de O Tempo e o Vento, mas as esposas deveriam ser como as esposas de O Tempo e o Vento. Talvez o meu exemplo favorito seja no início do filme, quando a avó da personagem que narra a história para a gente é uma índia, ela está grávida e ela percebe que com os ferimentos que tem, ela vai perder a criança. Ela então começa a andar, e anda, e anda, e anda, até encontrar gente, porque ela sabe que ela vai precisar que alguém a ajude quando esse bebê nascer. Veja bem, a mulher já percebe que está próxima de morrer, mas talvez se ela tivesse ficado parada, talvez ela tivesse salvado a própria vida, mas poderia também ter permitido a morte do filho. Ela, porém, prefere andar e procurar gente, mesmo que isso prejudique ainda mais a sua saúde. De fato prejudicou, ela morreu, para que salvasse a vida do filho, porque ela entendeu que ela tinha um dever. E o dever dela era com o filho. Por essa razão é que nós dizemos, é a busca do dever que constrói os seres humanos. Buscar as suas vontades te aproxima dos animais. Você é como um bicho, porque o bicho também busca as suas vontades. Ele tem fome, ele come, mesmo que seja uma comida que não era para ele comer. Ele tem sede, ele bebe, mesmo que seja a água da privada que você há muito tempo já disse a ele para não beber. Bichos agem apenas segundo as suas vontades, mas os seres humanos agem também segundo os seus deveres, principalmente quando estão debaixo da graça de Deus. Finalmente, também podemos falar dos filhos. Os filhos são chamados a obedecer seus pais, os filhos são chamados a honrar os seus pais. Tanto no sentido de que eles cuidam dos pais, quanto no sentido de que eles trazem honra, eles não fazem aquilo que os pais não se alegrariam de vê-los fazendo. Eles não vão fazer com que seus pais sejam chamados, está vendo? Essa criança teve uma má criação, mal criado, desobediente, faz coisas erradas. Eu me lembro de uma história que contava sobre, que o Mário Sérgio Cortella contava, sobre um homem que estava numa maratona. Ele vê que o corredor que estava na sua frente
parou de correr, porque acha que já cruzou a linha de chegada, quando a linha de chegada é ali na frente, falta pouco, mas ainda não chegou. Esse homem podia ter corrido, e se tivesse corrido, teria passado a linha de chegada, teria vencido uma corrida em que ele foi segundo a maior parte da corrida, mas ao invés disso ele chega no homem que achou que tinha vencido, e aponta para ele, você ainda tem que cruzar ali, senão você vai perder. E esse homem corre, cruza, ultrapassa, e então o segundo passa, e quando o segundo passa, as pessoas perguntam, por que você fez isso? Você ia ganhar, aquele homem teve desatenção, era só você correr, só você passar que você ia ganhar a corrida, por que você não fez isso? E o homem respondeu, o quê? Como assim? E o que eu ia dizer para minha mãe depois disso? Nem todos nós vamos ter a nossa mãe na hora para poder fazer essa pergunta. Mas é fato que, com os pais vivos ou com os pais mortos, você deseja ser motivo de orgulho para eles. Você deseja que seus pais não precisassem jamais ouvir que eles criaram um filho que seja uma pessoa desonesta, uma pessoa mentirosa. Mas você quer que seus pais ouçam que eles criaram um filho honesto, um filho correto, que faz as coisas do jeito certo. Mas muito mais do que encantar os pais, nós somos chamados a servir a Deus como nosso Pai e a honrá-lo como nosso Pai. Finalmente, digo ainda que existe um chamado para os irmãos mais velhos, porque eles cuidam dos mais novos. Eu me recordo que quando eu era criança, meus pais me cobravam quando as minhas irmãs se machucavam. Eu poderia não ter nada a ver com o ferimento delas, mas a pergunta era, onde você estava, que não estava olhando elas? Isso gerou em mim uma sensação de que eu tinha que estar olhando para elas o tempo todo. Na verdade, eu ficava preocupado quando sumia, quando simplesmente queria ficar no quarto sozinha. Não pode, porque eu tenho que estar te olhando, eles não estão aqui. Se alguma coisa acontece, o culpado sou eu. Se você decidir fazer alguma besteira, a culpa é minha. Cria responsabilidade. Você também é responsável pelas pessoas da sua família. Nem que você seja o filho mais novo, você é responsável pelo peixinho dourado, pelo cachorro. Você é responsável por alguém. Todos somos responsáveis quando estamos numa família. Inclusive pelos mais velhos, pelo carinho que a gente tem por eles. Mas mais ainda por aqueles que estão debaixo do nosso dever de cuidar. E eu lhe garanto, no final das contas, você será muito mais feliz quando você cumprir o seu dever de cuidar do que quando você simplesmente buscar todas as vontades que você por acaso possa ter na sua cabeça ou no seu coração. É conhecido o fato de que há muitos divórcios no nosso meio, talvez tantos quanto há no mundo. E geralmente se defende que isso acontece por causa de incompatibilidade. Meu irmão, eu lhe conto, 2 seres humanos são sempre incompatíveis. Não há a menor possibilidade deles conseguirem ser compatíveis um com o outro. Porque eles são pecadores. E eles geralmente querem cumprir com as suas próprias vontades. E em algum momento, mesmo que no início pareça que as vontades convergem, em algum momento elas não vão mais convergir. E quando elas não mais convergem, o que a gente faz? A gente se separa e quebra o elo que Deus mesmo disse que deveria ser inquebrável. E aqui não falo sobre pecados malignos que alguns possam cometer, como a traição e como a agressão. Mas nós vamos realmente, por causa de incompatibilidades específicas, desfazer o elo que Deus ordenou que fosse um elo eterno? Nós somos chamados a controlar as nossas vontades e cumprir os nossos deveres. Sempre. É claro que isso vai envolver ceder um pouco aqui e o outro ceder um pouco lá. Mas muito mais do que exigir que o outro ceda, esteja disposto a ceder, porque você tem um dever para cumprir e o seu dever é mais importante do que a sua vontade. Finalmente, esse texto tem uma menção interessante em Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, que vai dizer que Deus apareceu a Adão e Deus teria dito a Adão que destruiria o mundo 2 vezes, uma com água e outra com fogo. Essa ideia, inclusive, aparece, se você quiser ler um pouco esse conceito apócrifo, você pode lê-lo na obra de John Milton, O Paraíso Perdido. Ali tem esse diálogo entre Deus e Adão. Embora essa informação não seja bíblica, portanto a gente não precisa confiar nela como verdadeira, que Deus tenha dito a Adão que destruiria o mundo 2 vezes, há um aspecto interessante aí. Isso mostra que os antigos percebiam o quê? Percebiam que esse texto, de alguma maneira, aponta para nós as coisas que viriam. Aponta para nós a informação de que sim, esse mundo será destruído. Sim, haverá uma destruição desse mundo, mais terrível do que a do dilúvio. E esse texto nos lembra
que há uma esperança profunda de que quando o mundo acabar, a descendência da mulher será salva, enquanto a descendência da serpente está condenada. Portanto, muito antes de nós falarmos em filhos de Deus, como aqueles que pudessem fazer haréns, como Lameque, esses homens já queriam, portanto, reescrever o que é família. Eles já queriam repensar o que é família. Eles já queriam dizer que, olha, eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou ser feliz, eu não vou atingir o que eu quero, eu preciso fazer essas coisas para poder encontrar felicidade. E então mais e mais eles se amoldam ao padrão do mundo. E esses filhos de Deus mencionados, portanto, são os descendentes de Sete, são gente que já deveria ser crente, mas mais e mais eles quiseram se amoldar ao padrão do mundo, assim como a igreja mais e mais, em muitos lugares, tem se amoldado ao padrão do mundo, e conforme ela vai se amoldando ao padrão do mundo, ela vai se tornando culpada, como os filhos de Sete, os filhos de Deus mencionados, que mais e mais se tornaram semelhantes ao padrão desse mundo. E conforme se tornam cada vez mais semelhantes ao padrão desse mundo, eles nos mostram que estamos mais perto do fim das coisas. Conforme essa história nos mostra que tudo se encaminhava para que os crentes se distanciassem da posição de destaque na sociedade, para que outros começassem a ter posição de destaque e começassem a colocar os crentes de lado mesmo, porque a profecia já não é mais respeitada e aqueles, portanto, que falam em nome do Espírito de Deus chamando arrependam-se, são colocados de lado. Conforme essas coisas vão acontecendo, mais e mais até os crentes vão se amoldando ao padrão desse mundo, contrariando o que Romanos 12 nos ordena. E aí, você vai dizer para mim, eu não tenho me comportado com a minha família como deveria. Eu sou como os traidores que estão no texto? E a minha resposta para você é, provavelmente sim. Mas calma, porque ainda temos 120 anos. Ainda há esperança, porque se não houvesse, o Senhor não teria nos chamado a ouvir essa palavra, não teria nos chamado a conhecer essas coisas. Há esperança, há um chamado a dizer, ei, pare, meia volta, conserte-se. Porque assim como Noé foi objeto para a salvação daqueles que pecaram à sua volta, porque certamente seus filhos também tinham pecado, assim também em Cristo todos nós encontramos salvação para os nossos pecados. Acredite na aliança que foi feita, seja parte da descendência da mulher, abandone a descendência da serpente. Meus irmãos, eu não tenho a intenção de ser profeta e, portanto, não vou aqui dizer o futuro como se soubesse, mas eu sei de uma coisa. Talvez o Espírito Santo de Deus avive a sua igreja. E se avivar, que coisas maravilhosas nós veremos e por mais algum tempo nós teremos relevância naquilo que nós falamos na sociedade. Quem sabe não sejam muitos os que se convertam e nós vejamos um Brasil tão melhor e tão mais bonito. Mas talvez isso não aconteça. E talvez, já se aproxime o tempo do dilúvio. Já se aproxime mais uma vez o tempo do fim. E se esse tempo se aproxima, então talvez nós tenhamos medo de permanecer crentes e não nos amoldar ao padrão do mundo, porque sabemos que o mundo pode ser bem maligno com aqueles que não se amoldam. Talvez porque nós tenhamos medo de perder os prazeres que nós queremos, as belezas que nós encontramos. Talvez porque realmente sejamos perseguidos. Seja por uma razão, seja por outra. Eu quero lhe contar uma coisa. Se você continuar lendo a história de Noé, você vai ver que as águas retrocederam. Aqueles que permaneceram fiéis entraram na arca, mas aqueles que foram infiéis, estes não entraram na arca. Sabe por quê? Como diz o apóstolo João, nas palavras, na verdade, de Cristo, eles não creram no nome do único Filho de Deus e, portanto, se perderam. E morrerão como ímpios que decidiram ser. Mas todo aquele a quem Deus derramou graça, esse será salvo. E sendo salvo, se alegrará em Cristo, porque verá a cidade de Deus. De fato, quando as águas retrocederem, o mundo já será tão belo quanto nós não poderíamos imaginar. Nós vemos o Brasil e sabemos quantos lugares belos nós já não vimos nessa terra. Você, se já teve a oportunidade de viajar para algum lugar do Brasil, ou mesmo aqui, você tem visto o quanto o Brasil é lindo, mas eu lhe digo, nós veremos um lugar ainda mais bonito do que o Brasil e sem nenhuma das corrupções do Brasil. De fato, não haverá mais Rio de Janeiro,
mas haverá uma cidade muito mais maravilhosa, a cidade de Deus que Ele tem preparado para todos os seus filhos. Esses são aqueles que decidem entrar na arca, que decidem ser como Noé, porque o Senhor derramou a sua aliança sobre eles. Então creia que o Senhor tem derramado a sua aliança sobre você, para que você então não se amolde ao que esse mundo tem feito. Não siga pelas suas vontades, mas siga os seus deveres para com a sua família. Porque se você decidir agir dessa maneira, você verá este lugar. Mas muito mais do que isso, virá diante de você tamanha beleza que supera até mesmo a cidade maravilhosa da qual já falei, a cidade de Deus. Porque o próprio Cristo será o sol desse lugar. Ele vai brilhar sobre nós e a sua beleza vai nos encantar. Preparem-se para esse dia. Vivam com anseio por esse dia. E então todas as vezes que vocês tiverem vontade de ir segundo a sua própria vontade, lembre-se que não é para isso que fomos feitos. Deus sabe por que nos fez, e Ele nos fez para coisas que Ele diz em sua palavra que devemos fazer. Faça essas coisas, não por obrigação, mas porque a graça de Deus foi derramada sobre você, para que você haja dessa maneira, para que você seja justo, bom e ande com Deus. Que o Senhor venha sobre nós, para que nós o vejamos, e que imagem maravilhosa será vê-lo. Algumas aplicações para a gente encerrar. Se você está num relacionamento de julgo desigual ou próximo de iniciar um, considere bem os perigos do que você está pretendendo fazer. Nunca dê espaço à sua volúpia por qualquer coisa, buscando-a tão loucamente como esses homens buscaram a beleza física que os faz perder a vista da beleza de Cristo. Averigua teu coração e veja teus pensamentos, ou mesmo teus atos já não seguem por um caminho muito mais semelhante ao do mundo do que ao de Cristo. Arrependa-se. Dê mais honra à Escritura que a qualquer outra fala no curso de educar os seus filhos, e então pratica o que a Bíblia diz. Se você ficar numa situação em que o bem de sua família exija que você abra mão do que parece ser a sua felicidade, escolha o dever para com a sua família. No fim, você vai descobrir a felicidade real. Homens, sejam responsáveis por cada membro da sua família, pois o Senhor cobra de vocês uma postura de proteção deles. Mulheres, sejam auxiliadoras de seus maridos e igualmente responsáveis por seus filhos. Fora as ressalvas, mais do que justas, lute para que o divórcio não aconteça em sua família. Temos um dever diante do Criador, e cumprir com essa aliança demonstra a grandeza da aliança de Deus para conosco. A todos os filhos aqui, sejam respeitosos com seus pais, e se tiverem alguma autoridade em casa por serem mais velhos, exerçam-na de forma bíblica, cumprindo o seu dever para com seus irmãos. Também para com os irmãos da igreja, exerçam esse amor familiar, pois de fato, em Cristo, somos uma família. Se há algo a consertar em sua família, não viva como se fosse demasiadamente difícil. É impossível. Mas em Cristo, pela força dele, pode ser feito. Entregue-se e peça a Ele. Pratiquem essas coisas com esperança, pois é certo que Deus levará toda essa família que tem conquistado para uma cidade plenamente maravilhosa. Vamos orar?